Hello and welcome to the 6th episode of By the Book, a podcast of the Institute of Contemporary History, where we give the spotlight to books and the debates of ideas they bring forth. I'm Diana Barbosa, I'm the Science Communication Officer at the Institute, and I will introduce you to today's host. I will also be switching now to Portuguese, the language for this episode. Olá, sejam todas e todos bem-vindos ao 6º episódio de By the Book, o podcast do Instituto de História Contemporânea, onde damos destaque aos livros, aos seus autores e ideias. O anfitrião do episódio de hoje vai ser Pedro Aires Oliveira, investigador do IHC e professor associado da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Os seus principais interesses de investigação são a história internacional, o colonialismo português e os processos de descolonização. Bem-vindo, Pedro. O palco virtual agora é teu. Muito obrigado, Diana, por esta introdução e é realmente um grande prazer estar aqui com os nossos convidados. Eu diria o seguinte, para começar, tal como os hospitais estão a recuperar uma série de atos médicos que foram atrasados pela pandemia, nós estamos a recuperar livros que foram lançados pouco antes do surto do Covid ter transtornado as nossas vidas e que ficaram talvez um bocadinho esquecidos por esta circunstância. E eu acho que talvez tenha sido um pouco o que aconteceu ao livro que vamos discutir hoje, ao livro do Michel Cahen. Não somos bandidos, eu às tantas estava com dúvida se tinha um ponto de exclamação, mas não somos bandidos. A vida diária de uma guerrilha de direita, a Renamo, na época do Acordo de Necomati, 1983-1985, editada em 2019 pela Imprensa de Ciências Sociais. Enfim, é um livro que eu reputo de muito importante e de muito desafiante e inovador também em termos não só da história de Moçambique no período pós-colonial, mas também um livro desafiante para os praticantes do ofício da história, pelo tipo de material empírico que trabalha, pelas circunstâncias em que ele foi parar às mãos do Michel Cahen. Há toda uma história, eu diria, fascinante por trás disto, que eu creio que o Michel vai contar um pouco no início da sua apresentação. Temos o prazer de contar hoje também aqui com o comentário do Henrique Moret-Genoux, um reputado historiador suíço radicado no Reino Unido, ele, nomeadamente na Irlanda do Norte. Ele é professor na Queen Mary University em Belfast e neste momento está a intervir nesta nossa emissão a partir de Dartmouth, Massachusetts, nos Estados Unidos, onde está por um período como investigador visitante. O Henrique é um historiador subejamente conhecido de quem se interessa pela história colonial e pós-colonial de Moçambique. É um historiador dos universos religiosos, das missões, da Igreja Católica, das suas articulações, enfim, com o poder político. É também um historiador dos nacionalismos em África e é também alguém que, lá está, não vamos esconder isto, também já colaborou com o Michel Cahen, inclusivamente eles foram coautores de vários volumes editados, um deles também em 2018, sobre a guerra civil moçambicana. O Michel Cahen também é uma pessoa subejamente conhecida por quem se interessa por estas temáticas. Ele, enfim, que eu me lembro, desde os anos 80, que publica regularmente e extensamente sobre a África lusófona em geral, mas particularmente sobre Moçambique, tem sido muito o seu foco de atenção. Aliás, este é o segundo livro do Michel Cahen sobre a Renamo. Em 2000 ele publicou um livro chamado Les Bandits, que surgiu um bocadinho a partir também da sua experiência, se não estou em erro, como observador do processo de paz em Moçambique, das primeiras eleições, lá está, e também do seu profundo conhecimento da história moçambicana. O Michel Cahen é investigador sénior no Centro Les Afriques dans le Monde, em Sciences Po, Bordeaux. Ele é um investigador de carreira do CNRS, está aí destacado nesse centro, e é também
um colaborador da Casa de Velázquez em Madrid. Creio que, como introdução, isto é suficiente relativamente aos nossos oradores e darei já, portanto, a palavra ao Michel Cahan para, no fundo, nos falar um bocadinho da origem da sua investigação que conduziu a este livro e depois, como a Diana mencionou, daremos a palavra ao Henrique. Pois, muito obrigado, Pedro. Agradeço muito o Instituto de História Contemporânea para fazer esta sessão. Aliás, o Pedro me roubou uma parte das palavras que eu queria dizer, porque que queria justamente começar para dizer por que fazer hoje, fins de 2021, lançamento de um livro que foi publicado em fins de 2019. E o Pedro deu a resposta, é a Covid. Logo depois da publicação, houve a Covid e que congelou quase tudo. Sempre tínhamos a esperança que ia poder vir para Lisboa para fazer um lançamento ao vivo, mas sempre havia a primeira onda, a segunda onda, o vaga, não sei como dizer em português para isso, de Covid, e ficamos sempre com incerteza. Então, estou muito contente com esta sessão. Obrigadíssimo, Diana, obrigadíssimo, Henrique, por me proporcionar essas possibilidades. De qualquer maneira, eu penso que, sem arrogância minha, eu penso que o meu é um livro de história, e eu penso que o meu livro não envelheceu. Trata da rebelião moçambicana, a Resistência Nacional de Moçambique, o Renamo, a sigla Renamo, na época do Acordo de Nkomati. O livro começa em 83 e acaba em agosto de 84, vou explicar porquê. Porque a Frelimo, no poder em Maputo, desde a independência de 1975, pensava que um acordo direto com a África do Sul, do apartheid, seria suficiente para asfixiar e parar as atividades da Renamo. É por isso que ele fez os acordos de Nkomati em março de 1984. Com efeito, é bom lembrar que para a Frelimo, esta estava a ver a Renamo como um mero bando de traidores organizados pelo regime do apartheid, isto é, sem base social no interior do país. Por isso, o qualificativo oficial de bandidos armados. Eu tenho que lembrar que este qualificativo não foi sempre o qualificativo oficial para designar isso. Antes, por exemplo, da independência do Zimbábue, quando a Rodésia também apoiava a Renamo, a Frelimo falava em atividades contra-revolucionárias, que era hostil, obviamente, mas era um qualificativo político. Só que ela pensava que, a Frelimo pensava que com a independência do Zimbábue, a Renamo ia parar, a Renamo não parou nada, e então era necessário reconhecer que havia um problema interno em Moçambique, ou então despolitizar a caracterização da Renamo, daí a apelação de bandidos armados. Porque um bandido nem um contra-revolucionário, é um bandido. Então, no acordo de Nkomati, assinado entre o governo de Maputo e o governo sul-africano no tempo do apartheid, o governo moçambicano prometeu deixar de apoiar o African National Congress. O que ele fez? A Frelimo expulsou a delegação e as instalações do ANC em Maputo e no resto do país. O governo sul-africano prometeu deixar de apoiar a Renamo, o que fez só em parte. Isto é, o governo sul-africano e o exército pararam de apoiar a Renamo, mas os serviços secretos da África do Sul continuaram. Isto é, o apoio da África do Sul à Renamo não foi do mesmo tipo que o apoio da África do Sul à UNITA em Angola. Em Angola, a África do Sul queria mesmo vencer o MPLA, que considerava como comunista por causa da presença dos cubanos, e ajudou a UNITA com tanques, com aviões. Era um apoio pesado. Com o Moçambique foi um apoio barato, eram só os serviços secretos com armas ligeiras e meios de comunicações. E então, a Renamo, a Frelimo, peço desculpa, pensava que quebrando o apoio da África do Sul à Renamo ia ser suficiente. Não foi, mas será que o simples facto de os serviços sul-africanos continuarem a apoiar mesmo levemente a Renamo explica não só a permanência da Renamo, mas a forte subida da Renamo aproximando-nos
dos meados dos anos 80. Isto foi um debate, uma polêmica mesmo muito forte durante os anos, que posso resumir assim. Houve a tese externalista, isto é, a Renamo não é mais que o braço regional do apartheid, é um grupo completamente financiado, armado, equipado pela África do Sul e em Moçambique consegue viver em Moçambique só por causa do terror. E houve a tese internalista, de que faço parte, obviamente, que foi publicitado no início pelo livro famoso do Christian Jeffrey, La Cause des Armes, A Causa das Armas, foi publicado também em português, que mostrava que a Renamo tinha conseguido uma base social que era explicável para a profunda crise da sociedade moçambicana provocada pelo paradigma de modernização autoritária da Frelimo na sociedade moçambicana, em particular junto aos camponeses. E então a utilidade, espero, do meu livro é que não defende só a tese internalista, isto é, que a Renamo, sim, tem o apoio da África do Sul, não se deve duvidar nisso, mas vive principalmente de uma base social. Mas eu consegui ter fontes novas. Aliás, temos uma viragem no livro que publicamos em 2018 com Henrique. Me falta uma falta de memória, o título do livro, The War Within, também não só do lado da Renamo, mas até do lado da Frelimo, com o tempo passando, há fontes novas que estão a aparecer e que permitem ter mais detalhes, mais matizar, ter uma profundidade mais importante. Então, no meu caso, as fontes novas foram documentos da própria Renamo. Com efeito, em 28 de agosto de 1985, as tropas zimbabuianas que apoiavam a Frelimo na luta contra a Renamo tomam do assalto na então base central da Renamo, que era a Casa Banana. Não foi uma grande derrota militar para a Renamo, que sabia de antemão do assalto, mas ela teve que evacuar muito rapidamente a base e deixou tudo que não era vital. E deixou, em particular, os seus arquivos. E nesses arquivos, o que depois foi chamado de cadernos de Grongosa. Que era isso? Os cadernos de Grongosa eram, muito simplesmente, a cópia, a regra muito geral, manuscrita, de vez em quando está dactilografado, mas a regra geral manuscrita, a cópia das mensagens decifradas, descodificadas, que o quartel-geral da Renamo enviava aos grupos locais, e os grupos locais respondiam com o código da Renamo ao Estado-Maior-Geral da Renamo. E então os cadernos é a cópia descodificada das mensagens. Então, naturalmente, o Pedro me pediu para dizer um bocadinho da história da história. Não sei quantos cadernos o exército zimbabuiano conseguiu apanhar, quantos foram transferidos ao governo moçambicano, provavelmente a totalidade, mas não sei se foram provavelmente 100, talvez mais, 150, provavelmente não mais de 200. De cadernos espessos, aliás, comprados na África do Sul, cada caderno podia fazer 200 ou 300 páginas, e então com muitas mensagens copiadas à mão. E então, por razão que não posso revelar, nisso reside o problema ético do meu trabalho, eu consegui ter acesso a uma pequena parte, no entanto, 10 cadernos com 2.000 páginas e 3.000 e aproximadamente 3.000 mensagens. Tive acesso a uma parte dessa documentação porque essa parte da documentação foi roubada. Foi roubada. Bom, não foi roubada por mim, foi roubada por um serviço secreto, nem o de Portugal, nem o da França, nem o da Suíça, mas não posso dizer quem. E por razões estranhas, eu tive acesso a isso. Então, quando eu trabalhei nisso, obviamente havia uma questão, aliás, não só ética, mas científica, porque em todas as ciências, por exemplo, na química, na física, para uma descoberta ser confirmada, outros investigadores devem poder recomeçar a experiência que deu este resultado. Nós, nas ciências sociais, não fazemos experiência, mas pelo menos outros investigadores devem poder trabalhar na mesma documentação.
Ora, no meu caso, no momento em que eu comecei a trabalhar nos cadernos, foi um trabalho bastante solitário e discreto, porque os documentos não eram disponíveis. E, aliás, a imprensa de Ciências Sociais, e com muita razão, pus como condição para publicar o meu livro que os documentos tinham que ser, há uma palavra como depositados que as pessoas podiam ir trabalhar. Isto foi feito depois, mas a imprensa de ciências sociais aceitou porque já sabia que havia garantia. Então, depois de várias vicissitudes, os cadernos foram depositados no arquivo de História Social. A gente pode ir lá trabalhar, também estão online, de uma qualidade, ao meu ver, difícil, porque mesmo com o documento na mão, era bastante difícil ler e compreender as mensagens. Então, depois, com uma digitalização que talvez perdeu em qualidade nas transferências, é complicado. Mas se pode ir lá e trabalhar, trabalhar nisso. Então, eu decidi continuar a trabalhar nesses cadernos. Mas, então, os serviços secretos moçambicanos rapidamente publicaram extratos dos cadernos sob o título de Documentos de Gorongosa. Porque havia um desafio grande, é que o governo moçambicano sabia, e com razão, que os serviços secretos sul-africanos continuavam a apoiar a Renamo clandestinamente, ao contrário do que tinha sido assinado em Comati. E então, apanhar documentos da Renamo e publicá-los podia mostrar que a Renamo continua a beneficiar desse apoio. Só que publicaram, sob a forma de documentos de Gorongosa, extratos selecionados, isto é, publicaram só as páginas onde aparecia a África do Sul. E então, quando uma pessoa que não sabe disso lê os ditos documentos de Gorongosa, 200 páginas, enquanto na totalidade deviam ser 2.000 ou 3.000 páginas, tem a impressão que que a África do Sul está todos os dias dentro da Renamo e que a Renamo não é mais que o braço armado do apartheid. Aliás, o próprio Afonso de la Cama, o então comandante-chefe da Renamo, disse que eram falsos. Bom, de uma certa maneira, Afonso de la Cama tinha razão. Isto é, o que era uma falsidade é publicar extratos cuidadosamente escolhidos dos cadernos, fazendo crer que isto eram os cadernos de Gorongosa. Mas não tenho nenhuma dúvida, não tenho dúvida alguma que os cadernos, eles são verdadeiros. Podíamos entrar mais em detalhes sobre isso, porque estou convencido disso, mas... então, não sei quantos cadernos havia no total, já disse talvez 100, talvez 200. Obviamente, 10 cadernos não é a totalidade. Mas, no entanto, consegui, vou dizer, podia dizer, como nas sondagens, que uma amostragem representativa, porque fui capaz de não decifrar, porque já estava decifrada, mas de ler, às vezes com dificuldade, quase com paleografia, mais de 3.000 mensagens enviadas pelo quartel-geral aos grupos locais ou as respostas dos grupos locais. E isso, como dizer, é uma fonte muito importante do ponto de vista histórico, porque isto não era para ser publicado, não era para inglês ver, nem era para outra pessoa ler. Eram documentos meramente internos da Renamo, são os arquivos da guerra. Isto é, os grupos, se a situação for muito má, por exemplo, foi péssima num lugar, os grupos locais não escondiam isso, porque bem sabiam que se o comandante local bem sabia que se continuava a fazer bluff, o quartel-geral rapidamente, o próprio de la Câmara rapidamente ia descobrir isso, e isso era muito mal para isso. Então, é toda a vida diária da Renamo que aparece, porque, obviamente, estão a falar dos aspectos militares, das batalhas, incluindo das derrotas, mas estão a falar também da bruxaria, estão a falar das explorações sexuais, estão a falar da fome, estão a falar do mercado negro, da candonga, como se diz em Moçambique, estão a falar das escolas nas zonas da Renamo, dos hospitais nas zonas da Renamo, estão a falar dos abusos que alguns comandantes fazem sobre os próprios soldados. Bom, é uma vida diária de uma guerrilha de direita em que aparece muito fortemente a vontade de legitimidade da Renamo. Com efeito, a Renamo
apesar do que disse Lacama, que o apoio sul-africano parou de vez em 84, era apoiada pela África do Sul. E isso era muito deslegitimador, porque mesmo que havia uma base social da Renamo, o simples facto de ser ajudado pelo país do apartheid, isso era deslegitimador e aparecia muito fortemente nas mensagens a ideia que nós não somos bandidos e temos que respeitar a população. Isto, quando eu digo respeitar a população, temos que respeitar a nossa população. Porque o que aparecia também muito fortemente é que essa guerra não é só uma guerra entre dois grupos armados, a Frelimo e a Renamo. É uma guerra entre duas populações. A Renamo ataca a população da Frelimo, pelo menos o que é entendido por ser isso, isto é, a população que continua a viver na esfera do Estado moderno. Mas também a Frelimo, quando ataca, quando aproxima-se de uma base da Renamo, vai matar toda a população que está a viver nas redondezas das bases da Renamo, porque é a população do inimigo. Então, uma guerra, como dizia Marc Bloch, é uma guerra não contemporânea da história contemporânea. Isto é, com valores completamente diferentes. Se pode matar a população, uma vez que essa população está a viver com o inimigo. Então, todos esses valores morais, talvez muito mais, mas da Renamo aparecem também nesse estudo. Então, uma pergunta que me foi numa recensão do livro que houve na revista Estudos Afroasiáticos de Salvador, da Bahia, no Brasil, o autor da recensão me fez, não bem uma crítica, mas uma pergunta a que vai responder. E ele me diz, bom, o Michel está a dizer que os documentos da Gorongosa que foram publicados pelo governo são uma seleção de extratos só para mostrar que a África do Sul continuava a apoiar Renamo. Mas não se pode pensar a mesma coisa no sentido contrário. Isto é que os cadernos a que o Michel tive acesso foram-lhe transmitidos propositadamente, sabendo que não havia quase nada sobre a África do Sul nesses cadernos e para comprovar que a Renamo já não era apoiada pela África do Sul. Bom, uma pessoa que vai trabalhar mesmo nos cadernos vai ver que não só esses cadernos são autênticos, seria um trabalhão de décadas de um serviço secreto forjar este tipo de cadernos e, sobretudo, que se pode ver que esses cadernos são de 85 e, de qualquer maneira, eu comecei a trabalhar nisso em 2015. E durante todos esses anos, esses cadernos nunca foram utilizados por outros grupos, outro investigador, outro agente secreto, para tentar comprovar que a Renamo não tinha sido, não era apoiado pela África do Sul. Eu penso que, obviamente, a Renamo era apoiada pela África do Sul, como já disse, uma guerra barata, ao contrário da guerra cara do apoio oficial à UNITA em Angola, mas foi apoiada. Mas quando se diz isso, não se percebe nada da guerra civil em Moçambique. Como dissemos no livro com Henrique Morier-Genoux, esta guerra era uma guerra civil, era um fato social total, para utilizar a expressão do moço, com a Renamo e a Frelimo, que eram os dois atores principais, mas também outros atores, milícias, atores mágicos, porque se deve pensar, também se deve lembrar que em Moçambique a gente acredita em muitas coisas, e a guerra tem uma complexidade. Eu penso que outro problema do meu livro é que, normalmente, um historiador, quando escreve um livro, está a cruzar as fontes. Eu não cruzei nada. É verdade. Eu posso dizer que eu cruzei as fontes na minha cabeça, porque há 30 anos que trabalho sobre a Guerra Civil Moçambicana, li muitos documentos de todos os cantos sobre a Renamo, e eu penso que tive a distância crítica para com esse tipo de documentação, para não cair em armadilhas grosseiras. Obviamente, é uma crítica que se me pode fazer, mas eu pensava que era um desafio importante, pela primeira vez, quase pela primeira vez, publicar um livro sobre a Renamo feito inteiramente com base
internas da Renamo e que não eram feitas para ser publicadas nem para ser vistas por ninguém. Bom, isso é a apresentação que posso fazer. Estou, obviamente, pronto a receber as críticas e as perguntas do Eric e do Pedro e da Diana, mas eu penso que eu falei o suficiente. Vou por enquanto, parar aqui. Sim, Michel, muito obrigado por esta apresentação bastante exaustiva, acho eu, do livro, das circunstâncias que lhe deram origem. E sem mais delongas, vamos passar já a palavra ao Henrique para tentarmos também manter-nos dentro do tempo. Henrique, por favor. Muito obrigado. É um prazer estar cá hoje e quero agradecer ao Instituto de História Contemporânea, o professor Pedro Aires Oliveira pelo convite, a Diana Barbosa e o Michel Caine pela oportunidade. Penso que vale a pena começar por me posicionar. Como foi já dito, eu sou colega e amigo do Michel Caine. Editamos um livro juntos sobre a Guerra Civil. Portanto, temos globalmente uma perspectiva cognata, se posso dizer, e a crítica que eu posso fazer é uma crítica amiga. Mas crítica também vou fazer, crítica vou fazer um pouco na mesma, no sentido que nós não temos necessariamente a mesma perspectiva e temos também experiência de terreno, de pesquisa, que são diferentes. Eu trabalhei, como podem ver no livro, sobre a província de Inhambane em particular. Fiz entrevistas a gente diferente, trabalhei em arquivos diferentes, e isso resulta, às vezes, em perspectivas conjuntas e, às vezes, em discordos que levam a muito bom debate, devo dizer, com o Michel Caine. Eu penso, como disse o professor Aires Oliveira, que, de facto, é um livro excepcional que o Michel Caine acaba de publicar. É fruto do trabalho que ele começou há uns, não sei se são 15 anos, ou 20 talvez, sobre a Renamo. Um trabalho inovador que penso que o Michel foi dos primeiros, o Michel foi um dos principais pesquisadores sobre a Renamo e fez uma pesquisa inovadora em termos de juntar-se à campanha da Renamo, fazer uma observação participante, fazer entrevistas, e agora tem esta fonte excepcional interno da Renamo, que penso que é a primeira fonte extensiva que nós temos. Alguns de nós tentamos ver se a Renamo tinha arquivo, ou se alguém tem documentos, e acho que é uma pesquisa, uma procura que muitas das vezes ainda continua. É documentação excepcional que causa problema, mas toda documentação é problemática de uma certa maneira. Penso que a maneira de resolver o assunto é fazer uma crítica e uma distância da fonte, e nisso penso que eu pessoalmente não vejo problema. Penso que o Michel, como esclareceu agora, fez essa crítica, pensou e integrou os problemas para tentar superá-los. É uma fonte excepcional. E devo dizer, e talvez isso não foi dito agora, sobre um período chave da história de Moçambique, aliás, da história da Renamo também, não é? Portanto, havia essa ideia que a Renamo ia desaparecer do lado da Frelimo. Do lado da Renamo era um momento que tinha que se expandir, e o livro do Michel Caine explica isso muito bem, tinha que se construir uma base social e se livrar de uma boa parte do apoio que recebia da África do Sul. Depois do acordo de Komati, como está dito no livro, o governo sul-africano passou toda a base da retaguarda da Renamo, que estava na África do Sul, para o interior de Moçambique, e a Renamo teve que se reorganizar, e podemos ler nesse livro, de uma certa maneira, como isso aconteceu, e como é que a Renamo conseguiu, com sucesso, pode-se dizer, de uma certa maneira, se reorganizar para continuar a guerra para mais uma década. O livro é excelente também na análise que Michel Caine fez. Eu gostei da estrutura do livro, que é temática. O Michel trata de vários assuntos, não todos, não tratou um capítulo sobre bruxaria, religião, etc., mas também não era a meta. E o que o Michel Caine fez é tentar entender não simplesmente a Renamo em si, mas entender como é que a Renamo se relaciona
se organiza, de certeza, mas se relaciona com a população, com as autoridades, como é que se organiza mais geralmente e como é que vai expandir. Penso que deve-se realçar que, de facto, muita da história da guerra em Moçambique foi uma história da RENAM e muitas das vezes era uma história da RENAM sozinha, sobre as origens, os massacres, mas poucas vezes como é que se relacionava com a sociedade, o que não dava muito a entender como é que uma organização militar podia fazer tantos horrores, ser tão mal e, portanto, conseguir. Havia um paradoxo aí que não se superava muitas vezes. E penso que o Michel tem essa força de procurar entender a expansão, a organização interna, mas, sobretudo, a relação da RENAM com a população, e tem um capítulo também onde estuda como é que a FLIM tratava da população da RENAM. E penso que daí entendemos a RENAM de uma forma nova, muito mais complexa e muito mais nuançada do que era o caso antes, e penso que esse livro é mesmo inovador e um grande passo à frente para entender a RENAM, mas ainda mais a guerra civil que aconteceu depois da independência em Moçambique. O livro nos ajuda a pensar a RENAM e penso que há vários elementos importantes que o Michel nos traz, com a análise dele, que é uma cronologia nova do desenvolvimento da RENAM para o norte, não é? E as causas dessa expansão, que não era necessariamente natural. Muitas vezes a gente pensa que guerras naturalmente se expandem, ou que nem sempre é o caso, ou, se é o caso, nem sempre para uma única causa que é genérica, mas nesse caso tem a ver com o acordo de combate e as negociações. O Michel Caine nos mostra a RENAM com uma administração, com preocupação com a agricultura, mesmo que seja pouco, com as escolas, com o comércio, com os hospitais. Tem um capítulo sobre os ataques da RENAM dentro da cidade, e aí tem uma discussão que eu penso que é interessante, e sobre bombas que foram postas, por exemplo, na Beira, ataque muito violento, terrorista, pode-se dizer, que penso que nesse aspecto é muito diferente do tipo de guerra que a FLIM fez. A FLIM, durante a Guerra de Libertação, nunca quis atacar as cidades, aí a RENAM se diferencia da FLIM porque fez e queria fazer. O que o Michel também nos mostra e discute é a questão política. Será que a RENAM era só uma organização militar ou serviço de um poder externo? O Michel nos mostra que tem a política própria, não uma política muito desenvolvida, com um programa muito bem desenvolvido, mas já uma área externa que é discutida, e a programa, mesmo que seja fraco, existe, hein? Portanto, a questão política existe, mesmo se não pode dizer que é uma organização política antes de tudo, não é? Penso que isso traz muitas nuances, muita complexidade, como dizia, e na conclusão o livro do Michel nos traz uma reflexão teórica sobre o que é exatamente a RENAM, como é que a gente pode qualificar, e em linha com o artigo que já tinha publicado, nos explica que a RENAM pode-se entender como uma guerrilha plebeia da periferia do mundo global. Uma coisa que eu gostei, e aí penso que estamos de acordo com o Michel, é que, de facto, se a gente estuda não só a FLIM, aliás, não só a RENAM, mas a guerra no seu global, nós começamos a entender processos que não foram muito estudados. E o livro tem, como eu disse, um capítulo sobre como é que a FLIM tratava das populações. Mas, além disso, eu vejo no livro uma contribuição para entendermos não só a RENAM, mas a guerra e, até certo ponto, a FLIM. A FLIM, o governo moçambicano, e o seu exército. Se a gente lê Against the Grain, como dizem os historiadores, contra o grão, contra a intenção inicial, podemos ver elementos sobre como é que o exército do governo moçambicano funcionava. O Michel tem um capítulo onde fala
captura das populações, de luta pelas comidas, de raptos e de envenenamento dos poços, uma coisa que eu também tinha encontrado na minha pesquisa. Portanto, tem no livro, paradoxalmente, elementos para nós pensarmos, talvez de novo, sobre o governo moçambicano, e penso que um dos paradoxos dessa guerra é que focamos tanto sobre a RENAMO que não temos estudos nenhum sobre a guerra civil, onde alguém estudou o exército ou as milícias populares. Parece que a guerra foi feita sem elas, ou pelo mínimo os historiadores não olharam sobre esse aspecto, e uma guerra precisa comandância de 2 pessoas para ser feita. Penso que o Michel podia ter enfatizado isso um pouco mais, talvez, na conclusão, mas isso também não é muito importante, mas penso que há um contributo do livro maior do que só a RENAMO, que é um pouco sobre como se pensa a guerra, como se pensa o papel do governo moçambicano nessa guerra. Uma outra crítica que eu queria fazer é que o Michel ficou um pouco tímido, eu diria, sobre a historiografia e se situar o livro na historiografia da Guerra de Moçambique. Penso que já fizemos, se calhar, no livro editado, por isso está lá um pouco, mas não extensivamente, e penso que teria valido a pena explicar melhor o contributo em relação ao que existe na historiografia moçambicana. Temos o nosso livro, tem outros contributos importantes, mas a visão dominante sobre a RENAMO continua uma visão, e sobre a guerra, não é? Continua uma visão muito redutiva, e penso que o contributo do Michel Kennedy, do seu livro, nessa historiografia é muito grande e devia talvez ter explicitado mais. Outro elemento, também historiográfico, é que o Michel ficou sobre a historiografia moçambicana e não ligou o livro dele sobre uma nova literatura em ciência política, creio, sobre rebel governance, que é um pouco o último tópico nos últimos 5, 10 anos na literatura, que tenta pensar os movimentos armados de maneira nova, não tanto sobre as origens, as causas, mas tentar pensar como é que eles funcionam, como é que eles governam durante um período de guerra. Autores como Nelson Cassifira, Mampili, Didier Peclar, que o Michel conhece, têm escrito sobre isso, e eu penso que o livro faz um contributo em relação a esta literatura, e aí o Michel podia ter feito esta ponte para a gente ver onde é o contributo. E do outro lado, há questões nesta literatura que o Michel não olhou, não que tinha necessariamente, mas talvez podia mostrar o contributo dele. A tipologia, por exemplo, na qual a RENAMO valia a pena ser classificada. Por exemplo, há uma distinção que é feita entre movimento armado que tem muitos meios, resource rich and resource poor, aqueles que têm muitos meios e aqueles que têm poucos meios, e a literatura explica que tem influência na maneira como o movimento pode se organizar, se tem meios de diamantes, de ouro ou de outras matérias-primas. E a questão da RENAMO e dos meios que tinha internamente ou externamente, penso que é uma questão importante, e moldou a maneira que a RENAMO se estruturou, e penso que aí talvez o livro do Michel podia ter visto isso, mas também podia explicar onde que a RENAMO se posiciona nessa questão. Outra tipologia que foi criada em relação a se uma insurgência é estabelecida no terreno fixo, ou se é uma insurgência que tem que se mudar de terreno regularmente, e obviamente o significado é diferente, se está estabelecido com umas zonas libertadas, tem que governar, tem que organizar uma administração, etc. E pensa aí em um contexto, talvez, onde a RENAMO podia se pensar em que tipo de insurgência era, quantas zonas libertadas tinha e qual tipo de administração desenvolveu. É uma crítica, como eu dizia, a minha,
Penso que espero que os especialistas dessa literatura venham a ler esse livro do Michel Cahen, que eu penso que, como eu disse, renova muito o nosso entendimento da Renamo e, de facto, mais da guerra civil em Moçambique, e até certo ponto, algo sobre a Frelimo também. Fico aqui e agradeço a oportunidade. Muito obrigado, Henrique, por esta ótima apreciação ao livro do Michel, não é? Também elogiosa, mas também tentando levantar uma série de questões a partir de uma perspectiva crítica para andarmos para a frente com este debate e creio que o Michel esteve ali a tirar notas e deve estar desejoso para responder. Eu tenho aqui, enfim, 2 ou 3 questões também gostava de pôr em cima da mesa para o Michel, mas também para o Henrique, que também pode também dar a sua opinião sobre questões mais relacionadas com talvez política moçambicana contemporânea de alguma maneira, mas também uma historiografia mais histórica. Mas antes de lá chegar, devolveria então a palavra ao Michel para a resposta. Michel. Obrigadíssimo, Henrique. Sabe, Henrique, uma crítica amiga pode ser muito forte. Não há problema nenhum. Eu não tenho nenhum problema com as pessoas que estão a me criticar muito fortemente quando eu sei que a pessoa é científica e honesta. Foi obviamente o teu caso, mas eu penso que tu foste muito suave. É verdade, é o limite do livro. Eu não sei se posso dizer isto em português, mas eu colei aos documentos. O meu objetivo era fazer um livro com o que aparecia dentro dos cadernos. E tens toda a razão de dizer que há ausências no livro. Toma o exemplo da primeira crítica suave. Não falei da religião. Sim, falei da religião. Não falei da religião cristã ou da mesmo zionista. Eu falei da bruxaria. Isso, para mim, faz religião. Mas porque nem a palavra padre católico, nem a palavra não pastor, não nos cadernos a que tive acesso não apareceu ninguém. Eu sei que houve padres católicos que decidiram ficar nas zonas da Renamo para continuar a fazer o seu trabalho junto às populações. Eu sei que uma parte deles foi bem tratados, outros não. Mas isso não apareceu nos cadernos que eu tive acesso, pois eu não falei nisso. Da mesma maneira, quando o Henrique, aliás, é uma temática sobre a qual o Henrique está a insistir muito há anos, é que a Guerra Civil Moçambicana não é só o exército da Frelimo, não é só o exército da Renamo, é um fato social total, há outros atores, e de qualquer maneira não é uma mera guerra privada entre dois grupos, isso deve estudar a totalidade da sociedade para perceber a guerra civil. Eu concordo completamente com isso, mas, mais uma vez, eu tentei tirar dos cadernos toda a riqueza que podia haver. Há alguns dados no livro sobre como funcionava a sociedade da Renamo, como funcionava a sociedade da Frelimo junto à sociedade da Renamo, como uma e outra eram atacadas, mas, obviamente, eu eu creio me lembrar que bem explicitei na introdução que este livro não é uma história da Renamo, não é ainda não nem é uma história da Renamo e ainda mais não é uma história da Guerra Civil Moçambicana. Aliás, para fazer uma história da Guerra Civil Moçambicana, temos que criar um grupo internacional de investigadores, obviamente com colegas moçambicanos e não só. Vão ser precisos grandes pesquisas, muitos livros. O meu contributo, fico muito contente quando o Henrique diz que é um contributo fundamental, mas é um contributo pontual. Eu quis mostrar o que se pode extrair de fontes que são completamente da Renamo e que não eram para ser nem publicadas, nem lidas, nem para inglês ver. É por isso que não fui mais longe. Sobre a tipologia da Renamo, bom, é verdade que, embora trabalhando no Instituto de Ciências Políticas, em Bordeaux, não estou ao par da totalidade da literatura sobre as guerras civis, sobre as guerrilhas que foram publicadas. Num capítulo do fim do livro, no entanto, estou a criticar o Weinstein, que defendeu com base em fontes, ao meu ver, muito parciais e muito leves,
que a Renamo recrutava só pela violência, pelo rapto, e que conseguia manter os soldados, porque uma vez raptados estavam a viver bem, porque havia as pilhagens e tudo isso. Eu penso que os cadernos, pelo menos, podem mostrar a economia política da Renamo. É uma guerrilha em que não se faz acumulação de capital. Há guerrilhas, por exemplo, se pode fazer um contraste completo entre a Renamo e a guerra civil no Sudão. No Sudão, nomeadamente a Frente de Libertação do Sul do Sudão, os comandantes, com o roubo sistemático de bois e estratégias matrimoniais, houve realmente formação de classe dentro da guerra civil do Sudão. No caso de Moçambique, obviamente que estão a roubar bois, mas não é para apropriação pessoais. É sempre uma redistribuição dentro da rede. E o que me admirou muito é que para gastar sem meticais, o general deve obter a autorização do Afonso da Cama e escreve uma mensagem. E 20 anos depois, o Michel Cahen pode contestar isso. Então, não é uma guerrilha que faz acumulação de capital. Aliás, se pode constatar que quando a Renamo é legalizada em 92 e quando entra plenamente na vida civil e eleitoral em 94, não há ricos dentro da Renamo. Não, não há ricos, e isso que explica também a fantástica inversão da situação. A Frelimo, partido marxista-leninista da Aliança Operária Camponesa, surge nos anos 90 como o partido dos sectores mais modernos da burguesia moçambicana. E a Renamo surge, não vou dizer, surge como o partido dos pobres. Estou a dizer que a Renamo tem a sua base social em camadas sociais, marginalizadas pela evolução socioeconómica de Moçambique. A Renamo a Renamo do tempo da Guerra Civil não foi uma máquina de acumulação de capital. E mesmo depois foi muito pouco porque há homens de negócio dentro da Renamo, obviamente. Mas estão a sofrer muito porque nunca, em Moçambique, um país neopatrimonial, o homem de negócio tem a ver as encomendas do Estado. E os homens de negócio da Renamo nunca têm os mercados públicos. Então, mesmo hoje em dia, há poucos homens de negócio, mas há poucos, e não tem nada a ver com o que é a elite da Frelimo, hoje em dia. Então, a tipologia, eu disse que no momento que eu estudo, 83, 85, e a dialética do ainda não e já não mais. A Renamo ainda não é um partido político, nem uma guerrilha político-militar do tipo da América Latina, por exemplo. Então, já não é um mero exército, porque tem valores políticos, mas ainda não é um partido político. Estamos neste entremeio. Eu fiz uma caracterização que não é aquela que lembrou o Henrique, das guerrilhas que têm muitos meios, das guerrilhas que não têm muitos meios. Não vou dizer que isto não é importante. Obviamente, uma guerrilha que tem diamantes, como na situação da Sierra Leone ou da Libéria, ou do leste do Congo-Kinshasa, obviamente que é importante. E pode haver mesmo grupos armados, estou a dizer grupos armados, não rebelião, que estão a viver só disso. No caso do leste do Congo, deve haver uma grande medida a isso. Mas isso não está a criar uma base social. Um grupo, seja rico, seja pobre, deve ter uma base social. E até a riqueza pode criar problema. O caso da UNITA em Angola é muito claro. A UNITA tinha um apoio pesado do exército sul-africano. A UNITA tinha diamantes. Isto é que a UNITA não precisava da população para viver. Ela precisava recrutar soldados, mas é só isso. Enquanto que a Renamo teve que se organizar melhor, porque para comer tinham que ter boas relações com parte da população. O que a UNITA não... a profissionalização do exército da UNITA criou uma fraqueza
dentro da UNITA. Não estou a dizer nada disso, que a UNITA não tinha base social. Tinha, obviamente que tinha. Mas o exército do UNITA, que era quase um exército profissional sem Estado, não foi uma força, foi uma fraqueza. Eu fiz uma outra caracterização, é dizer que a Renamo era uma guerrilha plebeia na periferia do capitalismo. Para mim, bom, não tive tempo, eu tinha que, para explicar tudo isso, eu tinha que fazer mais capítulos e já estava a me afastar da fonte, quando eu quis ficar muito perto da fonte. A plebe, para mim, faz parte da minha análise do que é a formação social das sociedades africanas hoje. Existe uma classe operária, mas que é muito fraca. Existe um campesinato em crise profunda. E então, qual é a formação de classe de uma sociedade como a sociedade moçambicana? Nem a elite da Frelimo é uma verdadeira burguesia. Porque uma burguesia, se pode odiar uma burguesia, mas uma burguesia acumula capitais, sendo capaz de extrair a mais-valia do valor produzido pelos trabalhadores, é capaz de organizar a produção. A elite da Frelimo pode haver exceções, mas a elite da Frelimo, regra geral, é muito mais rendeira do que burguesa. É uma elite financeira. Bom, então, do lado da elite como do lado da população, não há bem uma estratificação em classe comparável ao que existe na Europa ou na América do Norte, ou mesmo na América do Sul. São gente que são expulsos do campesinato, ou que já não querem viver no mato porque se vive mal, que vão nas cidades, mas nas cidades não conseguem se tornar nem artesãos, nem operários. Alguns conseguem, mas a grande massa da população fica... Estou a retomar o conceito do Império Romano, mas estou a retomar o conceito de plebe. Plebe, para mim, a plebe não é uma classe social, porque uma classe social, pelo menos na minha compreensão de formação marxista, uma classe social faz parte do modo de produção. A plebe vive na margem dos modos de produção. E qual pode ser a expressão política de uma plebeia massiva e pobre? Pode haver muitas, mas quando há a introdução do aparelho militar vindo de fora, mas que entra num país cuja sociedade está profundamente enfraquecida e atacada pelo paradigma de modernização autoritária desencadeado pela Frelimo, se não houvesse aquela introdução, talvez não havia revolta militar, mas uma vez essa introdução feita, a população pode pensar que este aparelho militar vai permiti-lo de se proteger contra o Estado moderno autoritário. Então, para mim, é muito mais importante saber se a Renamo é um partido camponês, é um partido dos pobres, para mim não é nada disso. É um partido da plebeia, isto é, uma formação social instável no capitalismo tardio. Obrigadíssimo, Henrique, pelas perguntas e pelos reparos. Eu vou ser telegráfico, talvez, nas perguntas e se calhar pedir respostas também bastante concisas ao Michel, mas também se o Henrique quiser dizer qualquer coisa, por favor, está à vontade. Bom, a primeira tem um bocadinho a ver com uma questão que já foi levemente aflorada aqui, que é quais eram as referências políticas da Renamo, da liderança da Renamo. Eles tinham algum quadro de referências políticas. Nós, quando pensamos um bocadinho na UNITA, por exemplo, em Angola, pelo menos a UNITA nos seus primórdios, detecta-se ali alguma influência chinesa. De alguma maneira, o Jonas Savimbi reclama-se de alguma influência da República Popular da China, que foi também um sponsor importante da UNITA. Eu imagino que quer dizer, a Renamo podia ser apoiada pela Rodésia e pela África do Sul, mas não eram daí que vinham as suas referências políticas. Portanto, quem eram os mentores políticos da Renamo, se podemos considerar isto assim, nestes termos. Depois, houve já uma profunda crise do processo de paz moçambicano desde os anos 90 e mais recentemente a Renamo voltou a pegar em armas contra o governo da Frelimo. O que é que poderia ter sido feito para evitar isto? Reformas por parte da Frelimo ou também, de alguma maneira, a distribuição de algumas vantagens materiais pela liderança da Renamo? Porque
Em Angola, nós vemos que, embora a UNITA seja um partido da oposição, a sua elite está mais ou menos integrada no sistema, bem integrada no sistema político angolano, através do Parlamento, com todas as honrarias também que um deputado pode ter em Angola ou noutras posições, de alguma maneira, do Estado angolano, que também são pontualmente preenchidas por pessoas da UNITA, creio eu. Finalmente, possíveis paralelismos entre a situação de Cabo Delgado e o fenómeno da Renamo. Eram estas as questões. Se calhar não são fáceis de terem respostas rápidas, mas apelava ao sentido de síntese. Obrigadíssimo, Pedro. Vou tentar ser breve. Sim, para a pergunta sobre as preferências políticas da Renamo, é muito fácil, não há nenhuma. Quase nenhuma. A Renamo está a instrumentalizar de vez em quando a imagem de Eduardo Mondlane para opor-lhe a Samora Machel. Mondlane era o verdadeiro nacionalista africano, não era comunista, nada. Bom, senão, obviamente que a Renamo não se podia reivindicar da Rodésia ou da África do Sul. E obviamente fiz a pergunta. A resposta era muito simples, era a única solução, sobretudo no início nós precisávamos da Rodésia e nos primeiros anos estávamos sob as ordens deles. Quando estou a dizer que a Renamo, sobretudo a Renamo de hoje, já não de 83, 85, é um partido político, tenho que acrescentar imediatamente que é um partido político politicamente fraco. A Renamo tem uma base social, tem valores, tem uma população a favor dela que não é a população da Frelimo. Então, mesmo nas definições dos cientistas políticos, é um partido político. É uma instituição que quer trazer à sociedade política os desejos de uma base. Mas isto não produz uma orientação política bem diferente daquela da Frelimo. Aliás, não pude falar disso, não era o assunto de hoje, mas eu publiquei no livro do IES, Desafios para Moçambique, uma análise comparada dos 5 partidos políticos moçambicanos. A Frelimo, a Renamo, o MDM e 2 pequenos outros partidos. A minha conclusão principal é que os programas são os mesmos. A Renamo quer mudar a gente, mas quando se analisa o programa dela, não há há nuances, sim. Há nuances, sim. Mas não há ruptura, não há a invenção de uma nova nação, de um outro tipo de nação. Ninguém propõe a mudança de capital, por exemplo, para pôr uma capital no centro do país. Ninguém propõe dar a terra aos camponeses. A Renamo diz que é a favor da agricultura familiar, mas também que é a favor do agrobusiness. Num país da periferia do capitalismo, quando se diz que está a favor dos dois, na realidade, bem se sabe que está a falar do agrobusiness, porque são as relações de força. E a Renamo não tem. Pode haver algumas pessoas dentro, nomeadamente algumas pessoas cultas que têm mais ou menos referências, mas nunca vi... Aliás, nunca vi um teste de filosofia política da Renamo. Nunca. É um partido político politicamente fraco. É verdade que a Renamo voltou a pegar em armas. Bom, não, ao meu ver, Pedro, não é bem isso. A Renamo voltou a fazer propaganda armada. Porque em 2012, 2013, 2014, depois de 2016, suponho que é neste período que está a falar, a Renamo sempre respondeu. Houve só um caso em que a Renamo atacou e mesmo matou um taxista, não sei o quê. Mas em todos os outros casos, a Renamo respondeu militarmente a avanços do exército do Frelimo que queria atacar as bases. Então, sempre respondeu. Foi sempre uma tática defensiva e que foi muito bem percebida pela população. E a linha mais militar da Renamo a partir de 2012, 2013, 2014, mais militar do que todo o período de 94 até 2011, e esse radicalismo mais militar da Renamo que permitiu a Renamo recuperar uma parte do seu espaço político. Porque a Renamo, em 2009, segundo as eleições sob o mandato do Armando Guebuza, teve os piores resultados de nunca, mesmo pior do que os últimos de 2019. Porque temos que perceber a cultura política. O que eu vou dizer não é culturalismo, é a cultura política. Moçambique nunca conheceu a democracia. Do tempo pré-colonial,
não era a democracia. O Henrique acabou de publicar um livro sobre Gungunhana. Bem se vê que Gungunhana não era aquele herói anticolonial, blá blá. Não, não. Bom. Do tempo da colonização, obviamente, não havia nenhuma democracia. Do tempo do dito marxismo-leninismo, não havia democracia. E hoje em dia há um partido hegemônico e um regime completamente clientelista. Também não há pluralismo, que é melhor do que nada, mas não há cultura democrática. Então, as pessoas estão à procura de um bom chefe, de um chefe grande bom, muito mais do que, como dizer, ainda estão, ao meu ver, estão muitas vezes na posição de um sujeito que implora favor do chefe grande, que quer a proteção do chefe grande, em vez de ser cidadãos que estão a lutar por direitos na República. Isso foi muito nítido, depois vou acabar, nos motins da fome de 2008 e 2010 em Maputo, quando não houve nenhuma consequências políticas, foram manifestações violentamente reprimidas, mas as pessoas não havia nenhuma escritura abaixo a Frelimo ou Frelimo fora. Nada disso. E havia aquele, estou sempre a citar isso, mas havia aquele jovem, 11, 12 anos, que estava a dizer, com o sotaque dele, estamos a chorar para nosso pai. Estamos a chorar para nosso pai. Isto é, estamos a implorar o pai, o presidente da República Gabusa. Ainda era uma manifestação de sujeito. Então, não estou a dizer que os africanos, por definição, por atavismo, são mais sujeitos do que cidadãos. A situação mudar, a mesma pessoa que foi sujeito antes se pode transformar em cidadão ativo. Aconteceu isso na Tunísia, por exemplo, a revolta contra o Ben Ali. Mas, como fazer para evitar isso? Para evitar isso é necessário não haver um regime completamente clientelista. Quer dizer, o MPLA em Angola é completamente clientelista, mas tem suficientemente dinheiro para comprar toda a gente. Até 2013, com as altas do petróleo, agora houve uma crise, mas ficou bastante dinheiro. Bom, o Zé dos Santos caiu, agora é Lourenço, mas, bom, a MPLA é muito mais rico que a Frelimo. A Frelimo está à espera do petróleo e do gás do norte. E, aliás, começaram imediatamente a gastar este dinheiro antes de ter esse dinheiro. É a história das dívidas ocultas. Como dizer, já pensavam que rios de dinheiro iam... Bom, mas o que aconteceu, por exemplo, vou dar só um exemplo. Os desmobilizados, com a UNUMOS, a Operação das Nações Unidas, voltaram para as aldeias. A grande maioria voltou. Uma pequena parte ficou escondidos nas bases da Renamo, mas a grande maioria voltou. Só que depois de alguns anos, voltaram para as bases da Renamo, porque a vida era impossível. Eram os terroristas, eram os matfangas, como dizer. Então, muitas bases da Renamo, mesmo sem armas, voltaram a existir com essa pessoa que não conseguiu a sua reintegração, mas isso não vem de uma fraqueza dos acordos de paz. Isso vem da prática de um Estado clientelista pobre. O clientelismo rico pode fazer muito mais coisas, o clientelismo pobre não pode fazer. E quando está a dizer que a UNITA em Angola está a se dar melhor do que a Renamo, já são partidos muito diferentes. A UNITA até tinha uma elite intelectual, que a Renamo não tem. Mas mesmo assim, eu penso que a UNITA está a se dar melhor porque o MPLA tem mais dinheiro. E vamos ver depois das próximas eleições. Agora, a última pergunta é muito difícil e penso que o Henrique é muito melhor colocado do que eu para responder. Se pode comparar a nova guerra civil em Cabo Delgado com a guerra civil de 1976, 1992. Obviamente, em alguns pontos se pode comparar. Se pode comparar, por exemplo, que sempre vamos encontrar populações socialmente marginalizadas. E marginalizadas não por uma falta de desenvolvimento, assim, marginalizadas pela política real da Frelimo. Vamos encontrar isso, sim. Vamos encontrar também jovens, em particular jovens rapazes, que sem esperança nenhuma de melhora social, para os quais entrar na guerra, na vida do guerreiro, é um projeto social de vida. Mas, sobre todo o resto, eu penso que é muito diferente e eu prefiro deixar a palavra ao Henrique, porque o Henrique trabalha mesmo sobre isso e eu nunca trabalhei sobre isso.
exatamente, não vou entrar porque era assunto de um seminário inteiro, não é? Mas concordo com o Michel, penso que de facto há pouco para comparar, de uma certa maneira. Penso que é um conflito de um tipo muito novo, e aí talvez valha a pena ligar com essa ideia que o Michel diz que os programas políticos são muitos os mesmos. Penso que nesse caso temos jihadistas que têm um programa político que não é diferente, é totalmente diferente, rejeita Moçambique simplesmente. Portanto, estamos numa situação fundamentalmente diferente. Há coisas que podemos comparar, como diz o Michel, uma base social. O que podemos comparar também, que penso que é interessante, é como é que a gente está a entender esse conflito, e vejo bastante paralelo da maneira que a gente entendia a Renamo, que era uma coisa externa, sem base social, e estamos a ter esse discurso agora em relação à insurreição no norte de Moçambique. Será que podemos dizer que há base social ou não, etc. E os debates têm muita coisa parecida, e penso que no segundo ano da insurreição a gente que dizia que tínhamos que caracterizar esses insurgentes como bandidos armados, etc. Portanto, não só há paralelo, como há também genealogia no entendimento de um conflito e outro. Obrigado pelo sentido de síntese, Henrique, e eu já agora deixo aqui a referência ao livro que o Michel Kahn falou há pouco, Gungunhana's Doctor, The Diary of Dr. Liengme at the Court of the Last Emperor of Southeast Africa, 1892-1895. É um livro que promete Mas o livro está em francês. O livro está em francês. Ok, foi a referência que eu apanhei agora aqui rapidamente no Google, mas eu estou seguro que é um livro que vai interessar também a editoras portuguesas. Eu vou fazer notícia do livro, e a figura do Gungunhana está muito presente também um pouco no nosso imaginário sobre Moçambique colonial no século XIX. Estou seguro que aparecerá algum editor interessado, e mesmo estando em francês podemos pensar numa sessão, numa discussão. O Mia Couto também publicou agora uma trilogia de ficção sobre esta figura histórica. Deve ser interessante tentar explorar aqui pontos de contacto entre as duas obras. Muito obrigado a todos, à Diana também por ter-nos acompanhado e produzir esta sessão, ao Henrique Morrias-Genoux, ao Michel Kahn. Creio que foi muito interessante estarmos aqui em torno deste livro, e até uma próxima oportunidade. Resta-me então agradecer a todos vocês, ao Pedro, por organizar esta sessão, e aos nossos dois convidados, o Michel Kahn e o Henrique Morrias-Genoux, e até o próximo By the Book. By the Book is a podcast of the Institute of Contemporary History. Production and editing was by Diana Barbosa. Our guests were Michel Kahn and Henrique Morrias-Genoux. Today's host was Pedro Aires Oliveira. Funding was provided by the Foundation for Science and Technology. This episode was recorded in November 2021. Our podcast will be taking a break while we prepare Season 2 of this project. Stay tuned for more books, more history, and more debate. See you very soon.